Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, começa agora o programa Super Conversa, aqui da Rede Super de Televisão. Eu sou Lincoln Portela e estou acompanhado do gestor público Daniel Ribeiro. E é um prazer muito grande ter você conosco. Hoje falaremos sobre o movimento Mama Amiga pela Vida. Você já ouviu falar? Muito importante. Para participar do debate, convidamos Mônica Bessa, presidente da Associação de Prevenção ao Câncer de Mama na Mulher, Asprecam. E é importante que você esteja conosco. Você mulher, você marido, você filho, é bom conversar em casa. Venha participar conosco, fazendo a sua pergunta, tecendo a sua crítica ou ainda a sua consideração. Estamos ao vivo pelas redes sociais da Rede Super de Televisão, YouTube e Facebook. Você pode dar o seu like, fazer a sua pergunta, tecer a sua crítica ou ainda a sua consideração. Compartilhe, porque isso é muito importante. Dani, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez.
Muito obrigado pelo convite, Lincoln. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. E muito boa noite, Mônica. Obrigado por estar aqui conosco também. E antes de falar com a doutora Mônica, eu nem vou falar que o pessoal penteou seu cabelo direitinho de novo hoje. Sua esposa fica muito alegre. Na super conversa, minha esposa sempre fica muito alegre, né? Não, e você já vem aqui já para poder mostrar as coisas, com aquela simpatia, ele mostra as coisas assim, sabe? Ele levanta, ele é muito aí dá aquele sorrisinho ali. É, muito simpático ele. Doutora Mônica, muito obrigado por sua participação. Prazer muito grande tê-la conosco. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra e um prazer a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante para as mulheres. E por falar em simpatia, eu vou falar, viu? Você dá de 10-0 nele e em mim. Esse cabelo bonito. Obrigada. Às vezes a gente ri, brinca, mas a gente sabe que a situação é um pouco difícil Sim. nessa área, principalmente do câncer. Porque sabemos que o câncer de mama é o que mais afeta as mulheres. Porém, segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, há outros tumores comuns e que podem ser evitados ou tratados. É bom todos nós ficarmos atentos. Aí eu lhe digo, doutora Mônica, é bom que marido fique atento, filho fique atento, Sim. parente fique atento e a mulher também fique atenta fazendo seus exames preventivos. Sim, é importantíssimo trazer o homem para essa discussão. Porque o que a gente percebe no dia a dia é que o homem acha que isso não afeta a vida dele. E além dele poder ter o câncer de mama, lógico que mais raramente, ele é importantíssimo no diagnóstico e no acompanhamento dessa mulher durante a jornada dela de atendimento. O percentual que a gente tem é de 70% de homens que abandonam suas esposas ou companheiras. Que absurdo. Durante essa jornada. É um percentual realmente, né, estarrecedor. Isso independente da classe social, cultural? Independente. Pasmem os senhores, né, Dani? A gente sabe que os desafios são muito grandes, né, Mônica? A gente já está acompanhando o trabalho que vocês realizam durante esse tempo, desde 2017. Sim. E a gente sempre percebe que o câncer é algo que ele pode ser prevenido, né? É uma prevenção, é exatamente a alma do negócio. O que a gente pode dizer sobre isso, Mônica? Na verdade, o câncer, ele é tratado, né? Não existe uma cultura preventiva no país. É uma cultura curativa. Esse é o grande problema do câncer, porque nós tivemos uma mudança de estilo de vida muito grande, né? As pessoas hoje em dia estão submetidas a muito estresse, alimentação que não é ideal, sedentarismo, e tudo isso contribui para o aumento das doenças não transmissíveis, as doenças crônicas não transmissíveis. O câncer é uma delas. Então, realmente, se o país não adotar uma cultura preventiva, esses números vão ser só crescendo. E o sistema não dá conta, não vai suportar essa carga. E a nossa interatividade começa muito cedo aqui, né? A Cristina Veloso, porque nós temos cooperadores que participam conosco sempre nos programas. Mônica, gostaria de saber se reposição hormonal na menopausa aumenta o risco de desenvolver o câncer de mama. Sim, a reposição hormonal, o uso de anticoncepcional são fatores de risco, se forem usados por um período maior do que 5 anos. Então, realmente, a mulher que é submetida a um tratamento precisa se submeter, é importante que ela converse com seu médico e veja qual a melhor conduta, no caso, né, individual de cada uma, porque são fatores de risco. O Dani tem uma pergunta também de outro telespectador, e eu da mesma maneira, mas eu quero fazer um questionamento nesse contexto. A senhora falou sobre por 5 anos o tratamento com anticoncepcional. Sim. Existiria ou existe um anticoncepcional que pode evitar ou ser menos danoso nesse contexto, ou são todos iguais? São porque são hormônios, né? E o hormônio, ele pode causar mutação genética. Então, todo anticoncepcional e as reposições normalmente realizadas, elas podem deixar essa mulher numa situação de risco. É lógico que tem outros fatores. O câncer não é uma doença fatorial, é multifatorial.
né? Então, o importante é ter o acompanhamento médico. Não é não fazer, é realmente avaliar os riscos e ter um comportamento bem, assim, responsável em relação à saúde. Muito bem, Dani. Agradecendo já o Marcelo Reis pela participação, você também pode participar fazendo a sua pergunta. Ele fala exatamente sobre a questão da prevenção. Ele fala aqui, comenta, cerca de 1/3 dos casos de novos cânceres poderiam ser evitados. Por que isso não acontece, Mônica? Porque não existe, eu acho que falta informação para a população de como se resguardar da doença, né? O câncer não é uma doença que pode ser prevenida nesse sentido de prevenção primária. O que você pode fazer é diminuir o risco, adotando práticas saudáveis, e também você pode, no caso de ter a doença, ter uma situação melhor, um diagnóstico precoce, né? Um câncer que vai ser tratado rapidamente, você vai ter menos sequelas, menos sofrimento durante aquele tratamento. Então, no caso do câncer de mama, que é um trabalho que a Asprecan trabalha de uma forma bastante séria com as mulheres, né? Um trabalho que vocês fazem porque é o câncer que mais mata, né? Sim. Ele, quando ele é detectado no começo, praticamente as chances de complicações são mínimas, né? As chances de morte, né? Fala pra gente sobre essa questão. O câncer de mama é um dos cânceres que tem cura se ele for diagnosticado precocemente. Como o do intestino também, né? O intestino também é um câncer que existe, o rastreamento do câncer, então ele pode ser diagnosticado precocemente. E isso realmente pode, no caso do câncer de mama, garantir mais de 95% de chance de cura. Eu vejo que você está aí, parece com um protótipo, né? Parece do Mama Amiga, que é exatamente essa questão da prevenção para que possa evitar essa complicação. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Mostrando para aquela câmera ali, eu acho que é mais fácil, né? Sim, esse modelo... Dá para pegar aí? Dá uma olhada aí. Isso, muito bom. Esse modelo ele foi desenvolvido pelo Dr. Tadeu, que foi o fundador da Asprecan, e ele foi desenvolvido para facilitar a capacitação de profissionais da rede SUS. Na época nem existia SUS, né? Eram os postos de saúde, os profissionais que trabalhavam ali, os agentes comunitários. E isso pode ser usado por qualquer pessoa, não precisa ser profissional. Uma pessoa leiga pode aprender a fazer o autoexame usando esse modelo. Certo. Né? Então, ele é explicativo, ele é didático, ele foi feito com materiais que realmente dão a sensação de você estar tocando uma mama, e em cada quadrante desse você apresenta uma situação ao toque. Então, aqui nós temos uma situação de normal, né? Aqui nós já vamos ter uma situação de mama densa, que muita mulher que não tem costume de se tocar, quando percebe, às vezes à toa, né? Se toca e percebe aqueles grânulos, fica desesperada achando que são nódulos. E, na verdade, é a fisiologia dela, é natural do corpo dela. É uma mama mais dolorida, uma mama de mais difícil diagnóstico, exatamente, que é um tecido todo granuloso. É o tecido que é granuloso. Sim. Bem diferente de uma situação que precisa de diagnóstico. A mulher tem que procurar o médico. Então, aqui nós temos o nódulo, que ele é móvel, na hora que você toca, ele se move. E aqui nós temos o nódulo, que ele é fixo. Perdão, quando a senhora fala sobre aqui, na direita e na esquerda, isso qualquer pode... lugar qualquer lugar da mama. Okay. Isso eu ia realmente completar. Isso aqui é só ilustrativo, né? São as 4 situações mais comuns. Mas as mulheres, muitas, não sabem que o câncer não é só nódulo. Aí que mora o perigo. Às vezes uma feridinha aqui no mamilo, que não cicatriza, secreções, principalmente sanguinolentas, ou então cor de borra de café, ou água cristalina, precisa ser diagnosticado por um médico. Abaulamentos, retrações da pele, pele parecendo uma casca de laranja, toda enrugadinha, dolorida, pode ser um câncer inflamatório. Então, nós temos vários sinais que precisam ser investigados. E isso é muito simples. É só a mulher criar o hábito de se olhar
todo mês, uma vez por mês, e ver os sinais que ela vai ver olhando no espelho e se tocar na hora do banho. Bem simples. Ok, o Dani está com muitas perguntas aqui, e eu também, da mesma maneira. Rapidinho antes do telespectador. Sim. Pode deixar aí tranquilo, já deu isso, obrigado. Questão de idade. As mulheres devem começar a ficar atentas a partir de qual idade? A partir do momento que ela se torna adulta. Porque a idade que o SUS preconizou como de risco é dos 49 aos 69 anos, 50 a 69 anos. Mas cada dia mais temos encontrado mulheres jovens com câncer de mama, mulheres jovens, 23 anos, 27, 30 e poucos, mulheres amamentando. Não escolhe classe social, classe cultural? Não, nada. Idade nada, realmente é preocupante. Agora, então a mulher jovem, principalmente, já tem que ter muito cuidado, porque nem os profissionais, às vezes, estão preparados para um diagnóstico rápido numa mulher jovem. Então, ela tem que estar muito atenta a esses sinais e procurar ter uma vida mais se cuidando. Ok. O nosso amigo Felipe Barros, ele disse, minha avó venceu 2 cânceres de mama. Sim. E ela está agora na Cidade Divino, assistindo o programa. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Parabéns, Felipe, e parabéns à sua vitoriosa. Avó, vitoriosa mesmo. A Patrícia Brum, boa noite. Gostaria de saber quais são os fatores de risco mais importantes na causa do câncer de mama. Sim, os fatores de risco são a alimentação correta, com muito enlatado, muito produto industrializado, sedentarismo, obesidade, fumo, álcool, a questão hormonal, né? Também, né? Tanto anticoncepcional como a reposição. E existe o fator hereditário, né? Que é um percentual que não é assim tão alto, mas as mulheres que têm casos diretos na família de câncer de mama, mãe, avó, irmãs... Já é um sinal, né? Fique atento. Essas mulheres, elas precisam ter acompanhamento desde jovens. Ok. Dani, você está com várias perguntas aí, vamos fazer um pai-bola. Vamos lá. Gislene comentou exatamente sobre isso, né? Teve a resposta dela agora já falada pela Mônica, que ela pergunta exatamente sobre as questões hereditárias de alimentação. Sim. Cláudia Helena, muito obrigado pela participação. Ela cumprimenta a todos com boa noite e pergunta, quais são os recursos e programas disponíveis para apoiar as mulheres na recuperação do câncer de mama oferecidos pelo governo, entrando já nas políticas públicas? Bem, aí nós temos um fator complicador, porque, na verdade, no SUS, o que se tem é o diagnóstico e o tratamento, né? E a realidade dessas mulheres, por terem o tratamento, aliás, o diagnóstico tardio, elas normalmente ficam sequeladas e são consideradas incapazes para o trabalho. Então, essa mulher, ela não consegue mais voltar para o mercado de trabalho, porque a maioria é trabalho braçal, é uma faxineira, é uma costureira. Então, isso é um problema social muito grave e é muito decorrente do diagnóstico tardio. Falando, inclusive, sobre essa questão dos diagnósticos tardios, Mônica, a gente vê o trabalho, isso é um trabalho que a gente vem acompanhando bastante de perto, de como muitas vezes as mulheres, né, que passam por essas dificuldades do câncer de mama e pela dificuldade financeira, elas têm essa dificuldade, inclusive, de fazer o tratamento. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, para até mesmo conscientizar aqueles que nos veem, porque às vezes não têm conhecimento dessa realidade. Sim, essas mulheres que passam por um diagnóstico e um tratamento do câncer de mama, que fazem o tratamento principalmente pelo SUS, além do impacto da doença, que em qualquer mulher é devastador, porque é um câncer que mutila, né? As mulheres perdem o cabelo, mesmo provisoriamente, então isso mexe muito com a autoestima da mulher. Elas têm a carga ainda adicional do problema emocional familiar, muitas não têm uma rede de apoio, e a questão financeira, social mesmo. Então, o que nós percebemos muito são mulheres que recebem diagnóstico e não voltam, custam a voltar para o tratamento, porque elas não querem falar na família que estão com câncer.
O que é um sério problema, né? Sério problema, porque, mas se eu parar de trabalhar, como é que vai ser? Eu sou arrimo de família, eu que cuido dos meus filhos. Então, é um problema seríssimo. Inclusive, o Dedicação, um programa nosso, foi criado para acolher essas mulheres desde o início desse diagnóstico, para elas não deixarem, não abandonarem. Tem que ser rápido, diagnóstico e tratamento muito rápido. Okay. Olha, eu estou aqui com a tia Keila, que também faz um trabalho muito bom com as mulheres, principalmente com as crianças, as mães. A tia Keila diz o seguinte: tenho 38 anos e não me permitiram fazer o exame de mama. O médico diz que só depois dos 40 anos que devo fazer. Isso procede? Não. É exatamente... Pode trocar de médico. Desculpa falar assim. Seria bom, né? Porque eu acho que nessa área o profissional tem que ter empatia, né? Se a mulher, ela é principalmente num grupo de risco, ela precisa ter esse acompanhamento. E o exame clínico é fundamental, tá? Então, isso aí não procede. A mulher, quando vai ao ginecologista, cabe ao ginecologista fazer esse exame nela e ensiná-la a fazer isso que eu passei aqui, que é importante. Tem até uma pergunta aqui da Edilene Araújo, falando que ela rejeitou fazer a mamografia, disse que não vai fazer mais, só ultrassom. Ela pergunta se fez isso certo. Fez erradíssimo. Porque o exame que é de diagnóstico, de rastreio, ou é a mamografia. O ultrassom, ele é um exame complementar. Porque do ultrassom pode não aparecer coisas que aparecem na mamografia. Então, o ultrassom não substitui a mamografia. Então, Edilene, por favor, né? Vamos fazer a mamografia. Toma juízo. Toma juízo. Isso aí é uma outra coisa que tem que ser combatida. As mulheres não gostam porque incomoda o exame, mas é tão rápido. Eu acho que é um incômodo que vale uma vida, né? É verdade. Então, a gente não pode se deixar prender porque me falaram que mamografia dá câncer, porque mamografia dói, incomoda, mas salva vidas. A mamografia salva vidas. E o autocuidado, muito também. Porque mamografia é uma vez ao ano, né? É verdade. De acordo com a União Internacional para o Controle do Câncer, caso não sejam tomadas as medidas urgentes para aumentar a conscientização, em 2025 devem ocorrer 6 milhões de mortes prematuras pela doença no mundo. Sim. Seríssimo isso. Marilene de Castro, boa noite. Mônica, a mulher que está amamentando, ela está mais propícia a ter o câncer de mama? Não, ela não está mais propícia, mas ela pode desenvolver um câncer mesmo amamentando. Então, se tiver qualquer sintoma, como uma mama maior que a outra, dor, a questão de uma feridinha ou de uma secreção que não é o leite, ela tem que buscar o médico e realmente insistir no diagnóstico. Ok. Eu estou aqui com a Luísa Cristina também. A mulher, quando entra na menopausa, está mais propícia a ter o câncer de mama? É a partir dos 49 idade, né? anos, né? Normalmente a menopausa, ela é o envelhecimento, né? Aí Dani, não tem jeito. Isso, Dani. Fábio Miranda pergunta: alguns estudos dizem que diabéticos podem ter maior incidência de risco de câncer. Isso procede? Não conheço pesquisa a respeito disso. No caso da mulher, do câncer de mama, outros fatores são mais importantes. Daniel Silva, gostaria que a doutora abordasse a questão do transporte gratuito em BH para pacientes. Outras cidades possuem benefício? Outra política pública importante, né? Sim. Parece que muitas pessoas acabam não acessando o SUS, os Sim. tratamentos por causa dessa questão do transporte, isso é verdade? É verdade. Além das inúmeras barreiras que essa mulher encontra, eu estou me referindo mais ao SUS, que é onde existe a pior situação, né? Essa mulher, além das barreiras para diagnóstico e para tratamento, ela ainda encontra essa barreira que é o acesso, o transporte dela para um tratamento. Você imagina uma mulher fazendo radioterapia, ela é aconselhada a ir sempre com acompanhante, que são tratamentos que debilitam, né, a pessoa, e ela ganha aí uma ajuda, aquele auxílio saúde, que é menos de um salário mínimo ou um salário mínimo. E ela precisa pegar
2 ônibus, ida e volta, né, 4 ônibus, sem contar com acompanhante, para fazer radioterapia, que são de 15 a 30 dias. Como essa mulher vai sobreviver durante o mês? Aí entramos na questão das políticas públicas, né? Sim, então assim, várias cidades já têm essa política, né? Nós temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Curitiba e Belo Horizonte. Nós estamos muito envolvidos nessa luta, né? Tivemos boas notícias aí agora nesse mês, fizemos uma audiência pública que deu assim umas notícias boas para a gente aí a respeito do Vale Saúde e tivemos também, através da vereadora Marilda Portela, uma notícia ótima, que é um recurso que ela destinou. Nós vamos fazer um plano piloto aí exatamente para cuidar desses pacientes que estão na radioterapia. Porque o tratamento não pode ser descontinuado, porque isso implica, além do custo de vida da pessoa, custos também para os cofres públicos, porque o tratamento dele vai ficar mais caro. Maravilha. Uma questão muito importante, né, Mônica? É importante a sociedade se mobilizar, né? Nós vimos, por exemplo, que na audiência realizada na Assembleia Legislativa, que inclusive a nossa querida Ali Portela esteve lá capitaneando, a sociedade precisa realmente compreender a importância de defender esse tratamento e o acesso a esse tratamento. Sim, eu acho que isso é ser um cidadão. Quando você, mesmo que isso não te afete diretamente, se você pode participar e você tem disponibilidade, você deve participar, porque você pode estar ajudando centenas de pessoas à sua volta. E sem a participação popular, a gente não consegue realmente ter o resultado que a gente gostaria. A participação popular é fundamental em relação a políticas públicas. Vamos fazer um pai-bola agora? 5 minutos para terminar o programa. Vamos lá. Inclusive, essa lei foi até votada pela Câmara, primeiro e segundo turno aprovada, e, lamentavelmente, foi vetada, e espero que a Prefeitura possa reverter esse caso. E vamos lá, Fernanda Marques. Fico emocionada e feliz pela abordagem desse tema. Muito obrigado. Infelizmente, minha mãe faleceu com apenas 29 anos em decorrência do câncer de mama. Toda a prevenção e cuidado, isso é muito importante e é importante que as pessoas fiquem também sensibilizadas. Encontro de casais. Quais as maneiras de prevenir o câncer de mama? A senhora já falou sobre isso, o cuidado, principalmente com a alimentação. Sim, estilo de vida, Estilo de vida, né? Sim, tudo, né? E não é só o físico, é o espiritual e emocional. O emocional arrebenta, né? Nós temos que estar equilibrados em todas as nossas faces, né, facetas do ser humano, para a gente alcançar a saúde. E é importante agora os homens participando também, claro, o Henrique Oliveira. Ótimo. Boa noite, o autoexame é de suma importância na prevenção da doença. Então, ele também coopera conosco. Mauro Felipe, que é fisioterapeuta, gostaria de saber se o câncer de mama do homem tem os mesmos transtornos que a mulher tem. Não é tanto porque o homem ele não tem a glândula, né? O que acontece com o homem é que ele acha que ele não tem câncer de mama, a maioria. O homem acha que não tem doença nenhuma. Não vai ao médico. Então, ele começa a tratar com uma pomada, às vezes dá uma feridinha ou um aspecto inflamatório e ali vão se passando os meses e quando ele vai ao médico, ele já está com metástase. O problema é esse. É o diagnóstico tardio. Mas é bem mais simples tratar em um homem. Okay. Zé do Rádio acompanhando aqui. Obrigado, Zé do Rádio, pela sua audiência. Ele está parabenizando por trazer informações de tão grande importância para a saúde familiar e está falando assim, a Vila Biquinhas está ligada no programa. Um abraço a todos da Vila Biquinhas aqui em Belo Horizonte. E nossa querida Ale Portela, cumprimenta você, Mônica, boa noite, dizendo que infelizmente ela não pôde estar presente, mas ela gostaria de perguntar quais as opções de tratamento para o câncer de mama e deixa um grande abraço para sua amiga Mônica. Parabéns pelo trabalho de acolhimento. Outro abraço para você, Ale. Prazer aí ter sua palavra. Bom, um minuto para essa palavra final sua. Tá. Os principais tratamentos, eu gostaria de falar que o principal no câncer de mama é o autocuidado. Ponto. Então, agora, sobre tratamento, existem inúmeras, tem a hormonoterapia, imunoterapia, a quimioterapia, radioterapia, e isso vai depender muito do tipo de câncer, do histopatológico desse tecido, né? Que ele passa por uma biópsia e é analisado.
Então, isso é que vai determinar. Só o médico oncologista que vai determinar qual o melhor tratamento. Somente um oncologista? Sim. Ok. Dani, mostra aí 30 segundos. Bom, então gostaria que você deixasse, Mônica, Dá um endereço close no aí pra gente Instagram aí. do Mama Amiga, para que as pessoas possam participar. De repente, uma pessoa que ficou interessada Sim. em levar esse protótipo Sim. para poder ajudar a sua comunidade. Sim. Como é que as pessoas fazem? Esse modelo é a nossa principal fonte de captação de recursos, né? Então, temos uma pessoa que faz, né, a venda desses produtos. Será um prazer levar esse conhecimento para outras pessoas. E nos sigam no Instagram, Mama Amiga pela Vida, e o nosso site, Mama Amiga pela Vida. É isso. Muito obrigado pela participação. Dani, muito obrigado. Muito obrigado, Lincoln. Você sempre participando, e muito obrigado a você que participou conosco. Uma sugestão, dê um like aí, converse com as pessoas para que no decorrer da semana assistam este programa, porque ele é altamente informativo. Participe conosco. E é um prazer muito grande ter você sempre conosco, aqui no Super Conversa. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Grande abraço, até lá!